Com certeza você deve saber uma coisinha ou outra sobre o gengibre, coisa que a sua avó já falava, mas depois desse vídeo você vai olhar para o gengibre de uma outra forma. É impressionante o número de benefícios que essa raiz tem a oferecer e como ela está sendo utilizada em amplos estudos para curar doenças. Assiste esse vídeo comigo até o final, que provavelmente alguns desses problemas que eu vou relatar aqui você pode possuir e a cura estará no gengibre. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a doutora Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da doutora Ana Maria. Bom pessoal, o gengibre ele é parente do açafrão da terra, né, da famosa cúrcuma, e eles têm propriedades semelhantes, apesar do sabor ser totalmente diferente. Tanto que um tratamento se une ao outro. Tratamentos para artrite, para dor, inflamações. Onde tem um gengibre tem uma cúrcuma, não tem jeito, eles são assim primos inseparáveis. Mas o gengibre em especial, ele possui o gengirol 6 e 8, que são compostos bioativos que auxiliam na queima de gordura, que é um dos principais efeitos, né, de quem utiliza o gengibre. Ele auxilia na perda da gordura, no emagrecimento, porque ele é termogênico. Por isso que toda receita detox tem que ter um gengibrinho ali. Mas para mulheres grávidas que têm muitas náuseas, ele é ótimo para cura de náuseas e vômitos. Eu sei que grávida, né, já não pode estar comendo o gengibre, mas existem os óleos essenciais de gengibre que ajudam a você poder acalmar esse refluxo, essa náusea, essa vontade que você tem de colocar para fora. Óleo essencial de gengibre, mas existem alguns estudos que garantem que se você usar para casos agudos, né, não assim com frequência, grávida, 1 miligrama para o seu caso por dia, você pode utilizar com segurança, não para fazer um tratamento, mas para sanar uma dor. Eventualmente você está com dor ou você precisa urgentemente se valer do gengibre para não utilizar um anti-inflamatório. 1 grama para aquela situação é possível, tá bom? Tá dentro das normas. Ele também combate a má digestão. Quem tem problemas digestivos, não consegue metabolizar bem os alimentos, o gengibre é como se fosse o abacaxi. Ele tem essa propriedade de melhorar a qualidade enzimática ali, ele quebra melhor o alimento que está ali no estômago. Ele é antioxidante, ele combate os radicais livres e favorece, né, a proteção aí das células contra o envelhecimento. É utilizado também como anti-inflamatório, prevenindo aí casos de dor excessiva causada pela inflamação. Mas não é só isso, gente. Ele também ajuda a controlar pressão alta. Logicamente, você tem muita pressão alta, você não vai comer muito gengibre. Mas o gengibre em doses homeopáticas, ele ajuda a controlar. E a gente vai falar, olha, não come gengibre que vai subir sua pressão lá em cima. Em excesso, com certeza, tá bom? Mas se obedecer uma dose aí de 1 grama por dia, você vai ter um bem-estar na sua vida. Porque ele diminui o índice de gorduras viscerais, ele diminui a gordura no interior do organismo. E isso também melhora o fluxo sanguíneo e diminui a pressão. Outra coisa, ele é diurético. Ele facilita a eliminação de líquidos em excesso. E aí você também desincha. Você faz uso de gengibre? Já utilizou? Como é que você usa? Conta aqui pra mim aqui embaixo que eu quero saber. Qual é o seu jeito predileto de usar o gengibre? Agora, se você não usa porque já experimentou uma vez e não gosta, conta pra mim o que você experimentou que você não gostou. No final eu vou te dar uma receita. Por favor, fica até o final que eu vou te dar uma receita de um chá que você vai cair de costas, tá bom? Ele também está entre um dos alimentos que previnem ou evitam a diabetes, porque ele tem essa propriedade antioxidante, protege as células do pâncreas, e o que facilita um controle aí da liberação de insulina, diminuindo a glicemia no organismo. Foi feito um estudo em pacientes nos Estados Unidos, diabéticos. 1 grama de pó de gengibre por dia reduziu em 12% o índice de glicemia no sangue. Outra coisa que ele faz é reduzir as cólicas menstruais. Aí que você que sofre de dores menstruais terríveis,
e tá cansada de tomar um anti-inflamatório, sempre a mesma coisa, né? E depois aquele mal-estar. Também existe um estudo que foi realizado com mulheres que sofriam de muita cólica menstrual, administrando 1 grama de gengibre por 3 dias. Foi constatado que o gengibre funcionou idêntico ao anti-inflamatório. Ou seja, se você entrar nesse tratamento, você vai ficar muito melhor, porque você recebe o benefício da desinflamação e da remoção da dor sem os efeitos adversos. Tem sido estudado também a utilização do gengibre para prevenção de câncer, e alguns cânceres já foram comprovados. A Universidade aqui de São Carlos, em São Paulo, a UFSCar, levantou um estudo em que ele colocou a substância do gengibre, o gengirol, próxima às células cancerígenas, e eles obtiveram um resultado positivo na eliminação das células cancerígenas com a colocação do gengibre sobre elas, né, na substância gengirol, e elas morreram, o que demonstrou que para alguns tipos de câncer o gengibre vai ser um forte aliado. Foram positivos as mortes para o câncer de cólon, o câncer de mama. Em outra universidade nos Estados Unidos fizeram o mesmo estudo e chegaram à conclusão que também foi positiva as mortes para o câncer de pâncreas. Olha que boa notícia! Também foi estudado que o gengibre é capaz de melhorar a memória. Foram selecionadas aí 60 senhoras que já estavam assim um pouco declinadas na memória e utilizaram o gengibre por um determinado período. E as pesquisas comprovaram que as senhoras recobraram um melhor estado de memória. O gengibre também combate infecções severas por conta do gengirol e diminui os índices de infecções no organismo, seja infecções respiratórias, infecções de garganta ou de outro nível. O gengibre ajuda o fortalecimento da imunidade, melhora o nível de anticorpos e diminui a infecção. Mais um outro estudo foi comprovado também que o gengibre ajudou a combater uma doença respiratória muito comum em recém-nascidos e crianças, chamado vírus sincicial respiratório, que acometem as crianças e recém-nascidos. E conseguiram acabar com esse vírus com o gengibre. Essa infecção respiratória causava muita morte de neonatais. Com essa descoberta do gengirol, acabaram ou reduziram muito os índices de morte. O gengibre também alivia tosses e problemas respiratórios. Basta fazer uma inalação com óleo ou aquele chá do gengibre, você se cobrir e você vai inalar, você vai ter a impressão que a sua narina está desentupida, que você está realmente mais aliviado, mas não é impressão, porque o gengibre ele elimina esse odor e esse odor ele realmente faz a limpeza das vias respiratórias, tanto que o óleo essencial de gengibre também é muito eficaz para essa situação. Uma outra pesquisa também nos Estados Unidos constatou que o gengibre reduz a dor depois dos treinos. Ele pegou um grupo de atletas, né, e mandou treinar até morrer de dor. E depois eles entraram com as doses de gengibre, 2 gramas de gengibre, né, após os treinos. Foi constatado que a dor e o restabelecimento foi muito eficaz, tão semelhante à utilização de um analgésico e de um anti-inflamatório. O bacana é que, mais uma vez, os atletas tiveram alívio da dor sem que houvesse o efeito adverso. Outro estudo também foi realizado em pessoas que possuem osteoartrite, que é uma inflamação nas articulações, e o gengibre tem sido utilizado numa certa quantidade de 1 a 2 gramas para diminuir a dor que essas pessoas sentem nas articulações. E foi constatado que o sucesso foi atingido, que nessas doses as pessoas se valem, né, de um benefício muito amplo para a remoção da dor, principalmente quem sofre de dor nos joelhos. Um teste foi realizado em pessoas com osteoartrite nos joelhos. Foram introduzidos 2 gramas de gengibre por um determinado período de tempo, mas principalmente no período do pico da dor. E o efeito foi de analgésico e anti-inflamatório, sem os malefícios, né, dos medicamentos. Pessoal, volta aqui comigo. Sabe quem não pode consumir o gengibre? Mulheres grávidas. Em excesso, o gengibre não faz bem.
Mas tem um outro grupo de pessoas também que é ideal que não consuma o gengibre. Você que tem uma pressão muito alta, se você quer fazer uso de gengibre diariamente, já não é indicado. Mas para você que tem pressão alta e está morrendo de dor e precisa utilizar, pode utilizar. O esporádico não é problema. O problema é o uso contínuo. Quem tem hipertiroidismo não é indicado utilizar o gengibre, porque ele é termogênico, ele acelera o metabolismo e você que já tem o metabolismo acelerado não deve fazer uso do gengibre. Mas quem tem hipotiroidismo pode e deve fazer uso do gengibre. Quem faz uso de medicação anticoagulante não deve usar gengibre. Varfarina, essas medicações podem ser prejudicadas pelo uso do gengibre, que ele impede a coagulação. As doses recomendadas do gengibre é de 1 a 4 gramas por dia. Então, para tratamentos severos, 4 gramas de gengibre. Para tratamento contínuo, 1 grama de gengibre. Mas para quem não gosta do gengibre de nenhum jeito, pessoal, tem cápsulas também para você poder se valer dos benefícios. Cápsulas de 500 miligramas. Lembrando que você vai usar a dose mínima 1 grama e a dose máxima 4 gramas. Não pode exceder. Se exceder, tudo que é demais prejudica. Você vai consumir ele em forma de chás, saladas, você pode ralar ele fazendo bolo, você pode fazer biscoito de gengibre com açúcar e canela, fica muito bom. Mas eu falei pra você que eu ia passar uma receita, eu vou passar 2 que você provavelmente vai gostar. Se você gosta de um paladar meio agridoce, essa receitinha é aquele gengibrinho ralado fininho que você deixa ele em conserva. Você vai pegar esse gengibre bem fininho e vai ferver um pouquinho numa água, ali deixar uns 10 minutos, tá bem fininho, aí você troca essa água. Estamos falando aqui, ó, de uma peça de gengibre, certinho? Deve ter uns 200 gramas, tá bom? Você vai ralar essa pecinha, deixar lá na panela com aquela segunda água, colocar um vinagre de maçã ou um vinagre de arroz. O mais ideal é aí o vinagre de arroz, fica muito gostoso. Você vai colocar uma xícara de café de vinagre de arroz. Para quem gosta de mais azedinho, pode colocar duas colheres aí de sopa de açúcar e ferve esse gengibre nessa água que você já tem lá e 2 xícaras de vinagre. Depois que ferveu uns minutinhos, você vai tampar e deixar abafadinho. Quando esfriar, você vai colocar num pote e vai comendo aquilo diariamente. Para quem gosta de doce com salgado, pode colocar umas pitadas de sal e fica agridoce. Para quem gosta só do docinho, vai comendo uma fatia. Aquilo ali, gente, me dá água na boca. Adoro. Outra receitinha, pessoal, é do chai. Quem não experimentou o chai? O chai é um chá oriental maravilhoso que você pode fazer, principalmente no frio. É muito bom, mantém a gente bem aquecido. Eu vou passar a receitinha e deixar ela aqui embaixo. Mas você vai precisar aí de um gengibre desse, tá bom? Uma panela grande, você vai caramelizar um açúcar mascavo e ralar esse gengibre bem fininho ou em pedacinho. E caramelizar o açúcar nesse gengibre, já vai subindo aquele aroma, aquele cheiro. Se você tiver noz moscada, põe uma pitada de noz moscada. Eu geralmente coloco uma colher cheia de chá de canela, coloco aí uns 6, 7 pedacinhos de cravo da Índia, e se você tiver anis estrelado, pode colocar a gosto anis estrelado. Você põe tudo nesse caramelo. Aí formou um caramelo, você acrescenta agora água, né? E aí vai água a gosto. Geralmente é água até a tampa da panela, tá bom? Ali. Aí você vai deixar aquilo ferver. Para aqueles que gostam, esse chai, a gente acrescenta um chá preto ali nessa água que está fervendo. Não pode ser o mate. Para aqueles que não gostam, não precisa do chá preto. Eles ralam raspas de laranja, que fica muito gostoso. Gosto mais do chá preto, para falar a verdade. E aí você deixa lá abafadinho e aí você vai mexer. Quando estiver bem fervidinho, o gengibre já mudou de cor, você pode desligar. O que a gente gosta de fazer? Tomar esse chai coado, né? Com uma gota de leite, pode ser leite de amêndoa, pode ser leite sem lactose, leite com lactose, o que você quiser ou sem nada, fica uma delícia. Esse chai, ele é altamente forte, capaz de vencer uma infecção viral por gripe, uma dor de garganta forte, ele combate os agentes infecciosos do corpo. Esse chai é ideal para levantar aquela pessoa que está doente.
Se você gostou dessas informações, deixa o like, se inscreve, deixa aí nos comentários o que você achou dessa receita. Compartilha com quem você gostaria que soubesse dessas informações. Um grande beijo para vocês, até a próxima!